coletiva ontem na sua... hoje. Oi? Não. É link, ele pega muitos links. Tô brincando. Eu tô tentando pegar um link. Você tá entregando tudo que o pessoal tá falando em off aqui hoje. Você tá trairão hoje. Vocês vão entender. Olha só. Na primeira coletiva com a camisa do Fluminense, o lateral Guga falou a respeito do período de titularidade que ele via ali, que dividia titularidade e reserva junto com o Mariano. Confere aí, vamos ver se ele tá certo ou se ele tá errado, o que o torcedor vai achar. Tenho 5 anos de profissional. Saio de uma Série B para um clube grande, onde em 4 anos eu conquisto Brasileiro, Copa do Brasil, Tricampeonato Mineiro. Vamos botar aí quantos jogadores conquistaram isso em tão pouco tempo, né? E se você botar no papel, pesquisar quantos jogos eu fiz durante todos esses anos, você vai ver que tem se não mais todos os anos, quase perto do, né, que você diz o Mariano, que todo mundo falava que era o titular, mas se botar no papel, os dois tiveram um equilíbrio muito grande de número de jogos, né? Em 2021 eu acabei jogando até mais que ele, no ano que a gente conquistou os campeonatos brasileiro, Mineiro e Copa do Brasil, né? Ano passado, quando a gente conquistou a Supercopa também, o Mineiro, se eu não me engano, se eu não fiz o mesmo número de jogos, ou foi um a menos ou um a mais, eu não me recordo agora. Não foi, nem em 2021, nem em 2022 você jogou mais com o Mariano. Teve uma disputa boa aí. Os números aí são bem diferentes do que esses que o Guga tá falando aí para todo mundo aí. Foi uma viajada do Guga, tem entendimento do Guga. Jogador ruim também ganha título. E assim, era um jogador que muito torcedor do Atlético esperava mesmo a saída. E já muitos torcedores do Atlético pediam a saída. E às vezes quando ele coloca da forma que ele está colocando, fica parecendo que saiu um intocável do Atlético. É claro que ele está fazendo o meio-campo dele ali para chegar frente ao torcedor do Fluminense e se mostrar, às vezes, até um pouco mais do que foi aqui. Thiago Fernandes, já emendo de primeira com você, o Guga tem muito que exaltar do período dele de Atlético? É normal, ele tem que vender o peixe, até porque se ele não vender o peixe dele, ninguém mais vai. Não serei eu a vender, pelo jeito também não vai ser você. Eu não sei como é que nossos colegas pensam, mas o Guga é um jogador comum, cara. Eu acho que todo dia nasce um Guga no Brasil, sabe? É normal, não é um cara nada diferente. O Atlético fez uma avaliação lá atrás que era um jogador que tinha um futuro promissor naquele momento. Ele vinha de convocações para seleções de base. Só que depois que ele se profissionalizou e depois desse momento no Atlético, para mim, um jogador absolutamente comum. Ele não mostrou nada de diferente. Eu até fiquei surpreso do interesse do Fluminense. Eu imaginei que algum clube menor pudesse levar o Guga nesse momento, então algum mercado não tão badalado do futebol do exterior. Mas, sinceramente, acho um jogador muito comum. E a perna que ele tá ali, meu amigo. Ele nunca jogou essa bola. Não é lugar nenhum da vida dele. Valu, você que entende aí dessas marras de boleira aí, me fala uma coisa. Me fala uma coisa. Foi meio marrentinho aí, não foi não? Foi, mas tá vendendo o peixe dele, como disse o Thiago. Assim, eu discordo do Thiago, não acho que todo dia nasce um Guga e não que ele seja alguma coisa... não que toda hora nasce um Guga, até pela escassez que a gente passa nessa posição, na esquerda também. Agora a questão é que o Guga não virou aquilo que foi contratado. Por exemplo, estou falando em termos de Brasil, tá? Ele não virou o Emerson Royal, que o Atlético contratou e num período muito tempo serviu tecnicamente e foi embora. E o Guga teve desgastes fora do campo que eu acho que esses foram mais preponderantes para que ele não tivesse mais clima para ficar no Atlético do que propriamente as atuações dele dentro de campo, na minha opinião. E o que ele está trazendo para si, como diria o tio Ben, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Ele está criando uma expectativa enorme na torcida do Fluminense. Adoro esse cinéfilo Valor. Na tela mais um trechinho do Guga aí, porque falou mais uma que rende assunto. Venho para o Fluminense com o intuito de aprender ainda mais com o Diniz. Acredito que hoje o Diniz está entre os top 3 do Brasil e do mundo, porque é um treinador que já mostrou que é muito bom, muito inteligente e consegue fazer com que qualquer jogador evolua. A gente falou de treinador, né, já de seleção brasileira aqui antes, né? A gente não está encontrando um treinador para pegar a seleção brasileira. O Guga, eu acho que já tem a solução lá no Fluminense.
Thiago Fernandes. Eu acho que o Guga é um bom cara, velho. Assim, ele pode começar a fazer stand-up comedy com Afonso Padilha, amigos do Ale, Afonso Padilha, com o Rafael Portugal, Fábio Pochá, porque é isso. Ele decidiu fazer um stand-up comedy. Eu não vi a coletiva inteira, vou ter que ver, porque eu quero rir. Falou só bobagem. Ele falou bobagem sobre ele falou bobagem sobre... O Diniz não é top 3 do mundo. Não é. Ele não é do Brasil, pô. Mas ele é top 3 do Rio? Não, Fica o questionamento. Não, tá vendo? Eu acho que do Rio talvez ele é top 1. Até por Segundo melhor do Rio. Abaixo de quem? Não, até porque tem uma coisa Do Maurício Barbieri, né? Não, do VP. Não acho o VP isso. Eu acho. Pô, tem o VP. Maurício Manieri, irmão. Manieri. Diga, Ale. Eu já fiquei com uma fama aí, talvez justa, né, de caseiro do Abel Braga. E vamos Clube lembrar. do Vinho. Hã? Clube do Vinho. Eu já tomei lá. Aliás, são vinho que é mais caro que o meu Celta. Mas eu gosto do Abel mesmo. Gosto como treinador, não contrataria hoje. E gosto como pessoa muito. Amo, história de vida, tá louco. E o Abel, ele ganhou, nos últimos 10 anos, o Fluminense ganhou 2 títulos, que são os estaduais. E o Abel era o comandante. Não foi o Fernando Diniz que ganhou o título. E o time do Fernando Diniz era melhor que o do Abel. E foi o Abel que ganhou. Inclusive ganhou ano passado na final contra o Flamengo. E Ale, só uma coisa. E jogando bem. Ele é o último campeão brasileiro com o Fluminense em 2012. Então, são umas coisas muito loucas, porque daqui a pouco a gente vai achar que isso aqui o futebol é telecena, ganha com menos pontos. Quantos títulos você tem? Nenhum. Então ganhou o prêmio. Eu tenho um amigo, o dono lá da Bu, o Felipe, que eu gosto muito, que é muito amigo do Guga. Muito amigo. Fala maravilhas dele. Eu não conheci, porque a minha mulher não deixa eu sair sem ela. Né? E eu não vou levar a minha mulher na casa do Guga. Levo na casa do Guga. O Guga é casado, hein? Não, mas não interessa. Fala maravilhas dele. Só que alguém tem que... Por exemplo, o Jeromel, o Agostinho da Grande Família, ele nem sabe que ele tem Instagram. Não sabe. Ele não mexe nada, não posta nada, não fala nada. O jogador mais jovem, você vê eles falando, é tudo igual. O assessor treina o cara para não falar nada. Tinha que fazer isso com o Guga, meu. Fica sem falar. E aí, como é que é? É legal. E o Cuca? Bom. E o Diniz? Bom. E não tô... Bom. Ele se queimou no Atlético justamente por falar demais, né? Postar e falar. Eu acho que não é só isso, não. Mas eu acho que tem uma questão do campo futebol. bola. Tem campo bola, ele tomava nas costas pra caramba, teve vários jogos. Como é que chamava a Avenida Guga aqui? Aquela avenida que ele deixava? Mas ele escolhe muito bem os clubes, né? Sim. Porque aqui é Flamengo, aí ele sai do Atlético e vai pro Fluminense. Assim, ele é um cara que tem uma gestão de carreira correta. Mas eu acho que essa entrevista dele, quando ele fala dos números, talvez seja excesso de assessoria. Porque eu já tive o prazer e o desprazer de trabalhar com assessoria, e você passa os números pro jogador. Só que tem alguns, que aparentemente é o caso do Guga, não fizeram igual o Ale. Eles acreditaram, não falaram, não, rapaz, acho que eu sou bom mesmo, hein? Então, assim, o Guga chegou confiante. Eu não acho que ele seja que a cada hora nasce um Guga, né? Eu acho que ele é um lateralzinho que cumpre a função dele. Mas ele não é isso tudo. Aliás, nasceram 2 Gugas desde que começou o programa. Tá, deixa eu só dar um recadinho. Tim Live